Agora, 12h49, eu vou ter a satisfação, o prazer, o privilégio de conversar com a titular da DEPAI, a doutora Nadir. Doutora Nadir, muito obrigado por nos atender, é um prazer imenso falar com a senhora e eu fico feliz pelo fato da senhora nos atender. Boa tarde, a minha alegria, doutora Nadir. Boa tarde, é um prazer muito grande, André, para falar para você e para todos os seus telespectadores. Doutora... Infelizmente, a gente tem que abordar no horário de almoço desse uma situação tão ruim, tão drástica que no nosso país, em especial no nosso estado de Goiânia, está vivendo esse clima tão terrível de violência e o desrespeito total que as pessoas estão tendo, os marginais estão tendo com as nossas instituições e conosco, e inclusive agora até delegacia de polícia. Doutora, há muito tempo eu tenho dito aqui que se não endurecermos com os bandidos se sentem à vontade para cometer o crime. É um discurso que eu faço e várias vezes a senhora já foi entrevistada aqui pela nossa reportagem e eu sempre digo, quando eu ouço a doutora Nadir falar, quando eu vejo, eu tenho a certeza de que eu não estou gritando no deserto, eu tenho a certeza de que tem mais alguém que pensa da forma que eu penso. Aquele atentado, porque eu disse ontem, aqueles tiros que foram disparados contra a DEPAI, não foi contra a DEPAI, foi contra a nação brasileira, porque a polícia, ela representa o país. Então não foi um simples ato de disparo de arma, foi um atentado contra um poder constituído e ninguém fez nada. O que passa pela cabeça da senhora, doutora Nadir, ao saber que não nos preocupamos ou nada fazemos e a gravidade da bandidagem atirar contra a instituição, contra o Estado que eu falo é o Brasil? Olha, me veio uma tristeza, as pessoas pensam que eu tenho medo. Jamais, eu como pessoa que eu sou, quem me conhece sabe, eu jamais tenho medo. Eu tenho vergonha e decepção por a gente estar passando por uma situação dessa. E como você falou no seu programa, eu não recebi de nenhum deputado, de nenhuma autoridade constituída, um telefonema. Não é eu, Nadir Batista Cordeiro, a cidadã, não. Mas é essa cidadã que representa uma instituição, que representa um órgão que trabalha sério, que trabalha com critério e que quer ver a sociedade protegida. Então, nós nos dispusemos a trabalhar nessa delegacia há quase 9 anos, e a gente tem notado que tem crescido assustadoramente, né, o aumento de adolescentes e cada vez os atos mais graves, e foi com muita tristeza que ao chegar antes das 8 horas na delegacia, deparar com esse atentado realmente ao Estado, a essa instituição constituída, como você deixou bem claro, que eu respeito demais o seu trabalho, você sabe disso, como um jornalista, uma pessoa que é formador de opinião e passa credibilidade para as pessoas. Vejo com tristeza, e realmente, nem o Mauro Ruba, até o Major Araújo, pessoas que estão lidando com os direitos humanos, em momento nenhum. Se um policial tivesse sido morto ali, que tinha 3 policiais para vigiar 11 adolescentes perigosos apreendidos, nós não recebemos um ato de solidariedade até esse momento. Mas isso também não vai fazer com que a gente desanime, não vai fazer com que nós deixemos de cumprir o nosso dever, porque quem conhece onde nós trabalhamos, a Polícia Civil está à frente, onde eu estou à frente, os policiais têm compromisso, isso não nos desanima, simplesmente nos deixa decepcionados por saber que nós não temos, às vezes, respaldo nenhum numa hora dessa, que nós não estamos querendo, assim, que seja sei lá o quê, mas que eu gosto que, por exemplo, olha, foi ruim, como é que foi, o que está sendo feito? Não, de autoridade nenhuma, a não ser da nossa direção da Polícia Civil, que realmente tem tomado as providências e que nós temos tido apoio. Mas de pessoas de fora, da sociedade, nós não tivemos esse respaldo, e principalmente eu coloco das autoridades constituídas, como os deputados que estão aí, defendendo tanto os direitos humanos, e não defendem o direito de estar preocupado com um adolescente. Lá nós temos 11 adolescentes apreendidos sob a tutela do Estado, e quase que vidas foram ceifadas em decorrência desse atentado. É com tristeza que eu vejo, e com muita
muita decepção, porque segunda-feira eu completo 39 anos de polícia, mas isso não vai me desanimar, não vai me desencorajar e não vai fazer com que a gente fraqueça. Porque a instituição Polícia Civil, para mim, é muito forte, é muito grande. Eu visto essa camisa, todo mundo que me defendo e estou em qualquer lugar que eu trabalhar. É para defender a sociedade e fazer um trabalho com credibilidade e fazer com que essas pessoas que praticam qualquer ato criminoso que realmente responda por aquilo que praticou. Doutora, a senhora falou com muita sabedoria. Há 39 anos, a senhora dedicou a vida da senhora, a defender o cidadão de bem contra os bandidos. São 39 anos de uma vida dedicada à segurança do cidadão brasileiro, daquela pessoa honesta. Agora, doutora, nós evoluímos, e a pergunta que eu faço para a senhora, cria-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde só se dá proteção, ou só os adolescentes infratores utilizam. O Estado, a lei, ela é boa, ela é perfeita, mas ela só é usada pelos menores infratores. O que falta? O que falta para o Estado, doutora? Aplicar punição. Porque a lei, ela tem uma função pedagógica e tem também a lei. Ela tem uma punição. A gente não vê punição, doutora. A gente só vê as brechas sendo usadas para que esses menores cometam crimes, como nós mostramos dias desse, aqueles 3 travestis que foram colocados no chão e fuzilados. Aquilo lá é coisa que a gente só vê no Iraque, é coisa que a gente vê em guerra. A gente não vê isso nas ruas, aquilo lá foi um fuzilamento. Por que a lei não funciona para punir esse pessoal, doutora? O Estatuto, acho que já adquiriu também maioridade, acho que já está precisando dos nossos legisladores já pensar e dar uma reformulada. Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado, o adolescente de hoje não é daquele adolescente há 22 anos atrás e há 40 também dentro do nosso Código Penal. Eu acho que por mais pessoas devem haver, muitos têm raiva de mim porque eu defendo isso. Hoje, agora, quem está lidando de frente, quem vê o sangue, quem está com os pés no chão, somos nós que lidamos diretamente com ele, vemos e sentimos e a frieza, a maneira calculista, premeditada com que eles agem e a maneira de não ter, como não demonstram nenhum arrependimento. Eu acho que já tem que haver uma modificação, tem que preocupar, em vez de dos legisladores estarem preocupados com aqueles adolescentes que já estão cumprindo medida, com a visita íntima, eles deviam preocupar em dar uma reformulada no Estatuto. O Estatuto é bom, mas eu acho que, pelo menos a medida, não é que a gente querer segregar o adolescente por segregar, mas é que tem que haver uma medida assim mais rápida, mais efetiva, para que esse adolescente sinta que o que ele fez está errado, que ele tem que responder por aquilo, que desse mais condições para que ele se ressocialize. Porque os locais que nós temos hoje também, o André, a quartel não é lugar de ressocializar ninguém. Eu acho que não é porque... E as condições que tem lá são mínimas para que esse adolescente se ressocialize. Não é que o quadro técnico seja ruim, mas é inadequado e é insuficiente para a demanda como o Estatuto prevê. Eu acho que está na hora de realmente já ser repensado isso e os legisladores terem mais seriedade com relação à condução dessas questões que são graves e que estão realmente acabando com nossos adolescentes. Nós não sabemos que futuro que a gente pode esperar, porque o brasileiro vive de esperança, mas realmente tem dia que você tem vontade às vezes de jogar a toalha, não joga, porque você tem compromisso e trabalha com seriedade. Acho dos nossos legisladores terem mais seriedade e encarar de frente realmente essa questão do adolescente infrator. Doutora, uma última pergunta. A senhora fala que o sistema é frágil, que o sistema, infelizmente, ele não consegue corrigir. Mas aprovaram um projeto para criar motelzinho para esse pessoal, doutora. É isso que eu estou falando para vocês. Estão preocupados em visita íntima. E não estão preocupados se aquele adolescente que está lá, ele vai sair de lá ressocializado ou não. Eles estão preocupados se tem técnico suficiente para poder atender, que ele tem que ter um psicólogo, um assistente social, um atendimento e ser avaliado de 6 em 6 meses para que o juiz
que vai aplicar a medida que realmente ele tem elementos suficientes para saber se esse adolescente ele tem condições de voltar para o convívio, não só da sociedade, mas também da própria família. Porque tem muitos desses adolescentes, André, que a família já não quer, já abriu mão, eu não quero saber, toma que o filho é teu, como se nós, DEPAI, delegacia qualquer delegacia fosse dono do adolescente. Os pais não querem ser pais hoje e quando já chegam no ponto que já perderam o controle e não dão conta mais, então tinha que haver essa preocupação. Não ressocializa, infelizmente a reincidência é muito grande e nós hoje não temos ladrãozinho pequeno não. Hoje nós temos assaltantes, pessoas que fazem parte de quadrilhas que são muito bem articuladas, que geralmente tem o respaldo de algum maior que está por trás e que comanda esses adolescentes. Tem presidiários que estão por trás de tudo isso aí, que estão comandando. E, infelizmente, para desarticular uma quadrilha dessa, o corpo nosso lá também, os policiais, é pouco. E essa medida que ele pega é muito pequena para dar tempo até de trabalhar e dele ser ressocializado em decorrência dessa fragilidade do sistema que eu falo. O sistema socioeducativo não funciona, bem como o sistema prisional também no nosso país não funciona. Doutora, eu falei a última pergunta, mas eu vou fazer agora é a última pergunta mesmo para liberar a senhora, que nesse horário eu sei que a senhora tem muitos compromissos. A senhora assistiu aquele vídeo daquele menor de idade executando aqueles 3 travestis, doutora? Você vê que barbaridade. Isso é o nosso dia a dia. Agora, quem já pega limpinho, tomado banho, tudo, mas nós pegamos sangue, nós pegamos fundo do poço, nós pegamos a fossa. Agora... A polícia trabalha nisso aí. Então, quando chega já peneiradinho em outro lugar, às vezes a pessoa não tem noção de... Às vezes falando, fulano é cruel. Eu não sou cruel, não, eu sou realista. Eu sou uma cidadã, eu sou uma mãe, eu sou uma avó, eu tenho uma família também e sou vulnerável, todos nós somos sujeitos a isso aí. Eles não têm menor arrependimento, matam com todos os requintes de crueldade, de frieza e falam, se for fazer novamente, se eles fugirem de qualquer local onde eles estão apreendidos, eles voltam, reincidem e praticam com mais crueldade ainda. Então, não adianta, pode quiser me pinchar, falar, eu não tenho preocupação, porque eu já não sou adolescente, sou uma pessoa que sabe perfeitamente o que está falando e eu vivo uma realidade. Infelizmente, triste essa realidade, mas eu piso no chão e sei o que essas vítimas sofrem, o que a família das vítimas sofre. Porque a gente lida, a gente conversa com essas pessoas e sabe o desalento, a descrença, muitas vezes até na justiça, a gente tenta fazer com que essas vítimas acreditem, a família dessas vítimas acredite que a justiça está aí, nós não podemos também desanimar. Nós temos que acreditar e fazer todos os esforços para fazer com que essa justiça seja cumprida. Já a nossa parte, a gente faz. Agora, o que não depende da gente e que a legislação, às vezes, é fraca, então, infelizmente, a gente não pode fazer além disso. Mas bato na tecla, porque a polícia, a pergunta está na polícia, a resposta está na justiça. E a sociedade tem que também colaborar e cobrar dos nossos legisladores mudanças que sejam efetivas e mecanismos para que tudo isso mude, não só em Goiânia, mas no nosso país. Mas como eu sou muito regionalista, vamos preocupar, não nos ater aqui no nosso estado, na nossa capital. Doutora, a polícia está acuada, né? Porque o cidadão hoje, ele anda com o celular e provoca a polícia. Se a polícia reage, o cara filma ali no celular dele, coloca na internet e coloca a polícia bandida e o bandido vítima, né? Hoje a arma do bandido é o celular, porque a polícia tem que agir com força, porque o bandido age com força. Agora, doutora, para finalizar mesmo, esse vídeo desse menor de idade que põe 3 pessoas deitadas, executa uma por uma, dá um tiro no rosto de cada uma. Essa pessoa, ao completar 18 anos, esses crimes não vão existir. A senhora acha que essa pessoa tem recuperação, doutora? Olha, André, assim, nem eu, nem você, nem quase que ninguém, a não ser esses que vivem de utopia e acham que nós estamos vivendo num país de terceiro mundo e nós estamos vivendo aqui no Brasil, a nossa realidade é bem diferenciada da Europa e de outros países. Eu não acredito e a prova está aí. Porque o tempo nosso é curto, aí não dá para... Já existem estudos feitos
comprovado, inclusive através da época do doutor Maurício, que desses que praticam, você pode verificar a incidência de homicídios que existem, a faixa etária das pessoas que estão morrendo, dos que matam e dos que morrem também. Porque existe esse comprometimento, esse envolvimento de tráfico, de droga, e depois o ganho fácil do dinheiro, e realmente o comprometimento com a droga. Eu não vejo, assim, uma situação... E quando sai, eles morrem. Eu não vejo muita perspectiva. É com tristeza que eu tenho que falar, mas não vejo muita perspectiva de futuro para essas pessoas. Nós tivemos uma incidência, foi comprovado tecnicamente com pesquisa de campo, que nos casos já julgados em 2002, 2003, 1% foi para estudo e os outros 99% foram vítimas de homicídio. Meu Deus, não, a senhora podia repetir esses dados para a gente, que é importante.